Olá, você aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia aí, joia de Cristo. A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 6, a história do Daniel na cova dos leões. Eu vou contar a história de uma forma meio rápida, meio econômica, para não tomar seu tempo. No versículo 1 diz que o rei Dário achou por bem nomear 120 governadores para governarem todo o rei e colocou 3 supervisores sobre ele. Um deles era o Daniel. E o Daniel se destacou. O crente Daniel se destacou entre os supervisores e os governadores por suas grandes qualidades, né? E aí o rei planejava pôr ele à frente de tudo, sério, de verdade. Diante disso, a galerinha ficou irritada. Procuraram motivo para acusar o crente Daniel. Na sua administração, ficaram procurando pelo envolvo e deram um monte de trabalho, mas nada conseguiram. Está lá no verso 4. Não puderam achar em Daniel falta alguma, pois Daniel era fiel, era um cara honesto e era um cara inteligente, de bom senso. E no capítulo 5, no verso 5, eles diz: finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar o crente Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei de Deus. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os governadores e os conselheiros concordaram em amar uma cilada. Verso 7, concordaram em amar uma cilada para o crente Daniel. E quando Daniel soube que o rei tinha assinado um decreto, e foi para casa, foi para o quarto dele e foi orar, com a janela aberta. Como ele fazia sempre, orava 3 vezes ao dia ajoelhado. Pois os caras viram. Verso 11, vê lá. Os caras viram e foram investigar, espionar, e encontraram Daniel orando. E foram logo fofocar para o rei. Fofocaram para o rei. E o Daniel continua orando 3 vezes ao dia. Joia de Cristo. Quando você ora, o inferno se irrita. Mas não para não. Continue orando. Verso 14. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez de tudo para livrá-lo. Mas os homens fofoqueiros disseram, segundo o decreto, o edito do rei, não pode ser modificado. Os caras fera, viu? Não pode ser modificado. Aí, no verso 16, então o rei deu ordens, trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. E o rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você confia, a quem você tem fé, a quem você serve continuamente, vai te livrar. Coisa linda, hein? Verso 18. Tendo voltado ao palácio, o rei não conseguiu dormir naquela noite. Quando foi lá na cova, de manhã cedinho, chamou com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem você serve continuamente pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: vive para sempre, tranquilo, de boa. Verso 22. O meu Deus fechou a boca dos leões. Mas olha, rei, vou te dizer uma coisa, hein? Os bichos estão com fome, muita fome. Verso 24. Daí o rei pegou os fofoqueiros que tinha acusado Daniel e foram atirados na cova dos leões, junto com todas as suas mulheres e seus filhos. Está escrito. E antes de chegar lá no fundo, os leões atacaram e despedaçaram todos eles, até os ossos. Joia de Cristo, a fofoca e a calúnia é a pior das armas de guerra. Pior que as armas de guerra, fere quem está perto e quem está muito longe. Os caluniadores fofoqueiros são como o fogo que enegrece a madeira verde, não podendo queimá-la. Daniel se calou diante da acusação insana. Calar perante a calúnia é a maior demonstração de bom caráter, eu acho. O pior inimigo é aquele falso amigo. Assim, cuidado com as suas amizades, pois até no paraíso tinha uma serpente. Tinha sim. Deus nos proteja dos falsos sorrisos e da inveja disfarçada de amizade. Daí uma pessoa me questionou. Mas joia de Cristo, o rei tinha que matar só os maridos fofoqueiros. Ele matou todos. Eu disse: pois vai lá reclamar com ele. Reclama com o rei. Simples assim. Uma coisa eu sei. Durante muitos anos não teve fofoca no reinado. Um abraço.